Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde a você, boa noite também a você que está aí e que todos os dias nos dá esse prazer da sua companhia. Até porque eu digo todos os dias e não canso de repetir. Se não fosse a sua companhia, se não fosse os seus cliques, com certeza não teríamos motivos para estarmos aqui nessa labuta diária no site rondoniaovivo.com. Que diga-se de passagem, é o site mais acessado da região norte. 6 milhões de acessos segundo o Google, ou seja, informação de respeito de qualidade é aqui com a gente, não é fake news não, tá bom? E hoje nós estamos aqui com uma figura conhecidíssima no estado de Rondônia, não tem nem por que eu pedir para ela se apresentar, porque já não faz mais sentido, né? Se não é ela, é o irmão, né? Mas todo mundo sabe quem são eles, certo? Estou aqui com a deputada federal Jaqueline Cassol. Vou conversar um pouco aqui sobre esses, eu disse que eram 90 dias, não, são 60 e poucos dias de mandato. Então tá, vamos falar aqui um pouco sobre esse mandato no Congresso Nacional, quais são os projetos, as ideias, como é que está essa relação dela com esse governo Bolsonaro, com esse governo Marcos Rocha aqui no estado. Enfim, vamos dar uma geralzinha aqui nesse tempo que nós temos, que a deputada também, como diz, ela está aqui, mas está pensando em um monte de coisa que tem que fazer ainda, tá? Mas ela vai conversar com a gente aqui numa boa e vai tentar mostrar para você o trabalho que está sendo desenvolvido lá em Brasília. Deputada, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigada, Ivanilson. Olá a todos, um prazer enorme estar aqui podendo falar, né, com os internautas aí que acompanham Rondônia ao Vivo. É um jornal de sucesso. Obrigado. Né? E eu sempre, quando tenho alguma matéria, sou mencionada no Rondônia Vivo, no Google Alerts, sempre aparece. Então, assim, muito obrigada aí a você, a toda a equipe. E como você disse, nós vamos completar 60 dias agora, dia 1º de abril. Rápido, né, deputada? Passa muito rápido e trabalhando bastante, Vanilson. Eu vejo que quando a gente tem projetos, a gente tem uma equipe boa, Brasília realmente dá para fazer muita coisa, dá para trabalhar bastante pelo nosso estado. Passa muita raiva, mas para fazer muita coisa, né? Na verdade, assim, o primeiro mês eu me senti muito frustrada, inclusive meu primeiro pronunciamento no plenário foi de indignação, porque assim, é muita briga, é muita discussão entre o partido A, partido B, porque fulano é bonzinho, fulano não é bonzinho, porque tem laranja, porque não tem laranja, coisas que as entidades responsáveis já estão apurando, né? Ou seja, a justiça ou a polícia, e projetos que realmente precisam ser discutidos, o debate das ideias com relação ao projeto demora-se demais para aprovar, muitas vezes não se aprova. Então, quando eu falei, foi nesse sentido, que eu estou lá para trabalhar. Eu não fui eleita para ficar defendendo A, B ou C. Eu fui eleita para estar lá trabalhando. E a gente percebe que esse começo de mandato assim, é muita troca de acusações, de farpas, de vez em quando lá, né, realmente o negócio esquenta. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido mostrar o nosso trabalho. Deputada, e como tem sido, então, esses primeiros meses à frente desse mandato de deputada federal? Bom, Ivanilson, eu já trabalhava com as emendas do senador Ivo Cassol, então, para 2019, a gente está dando aí prioridade nos 15 milhões de emendas que ele destinou, orientando os municípios, os vereadores, para que cadastrem, os vereadores porque pleitearam, né, as emendas, para que cadastrem, para que não percam recurso. A gente tem atendido muito prefeito, independentemente de partido, de viés ideológico. A gente recebe todo mundo de portas abertas no anexo 4, gabinete 242. Também tenho trabalhado com uma consultoria para poder captar recursos em programas voluntários para entidades do terceiro setor. Trabalha a minha ideia, eu gosto muito de projeto, porque eu falo que antes de ser política eu sou técnica, conheço os 4 cantos do estado de Rondônia, conheço a realidade boa e a ruim também no nosso estado, e como parlamentar a gente pode contribuir muito. Então, além de emendas que eu só vou ter em outubro, novembro para 2020, né, a gente trabalha muito com esses projetos também. Tá certo. E como a senhora está avaliando a bancada de Rondônia no Congresso Nacional? Nós mostramos a nossa união, a nossa força, os 3 senadores, os 8 deputados federais, e uma situação inédita em Rondônia, que todos os poderes, pela primeira vez na história de Rondônia, e demais entidades, foi os 11 parlamentares federais, os deputados estaduais, Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, OAB, Conselho do Consumidor e as entidades do comércio e indústria, todas reunidas em prol dessa luta contra o aumento abusivo, esse assalto legalizado do aumento da conta de energia elétrica. Então, nós conseguimos aí, tanto como bancada, como essas entidades que eu falei, mostramos
né, que realmente Rondônia, por ser um estado que produz aproximadamente 12% da energia consumida no país e tem uma das tarifas mais altas, quando unido faz a diferença. Embora... Esse custo é muito baixo, né? É isso que eu ia falar. Embora esse 7%, desconto, né? 7,5%, é uma vergonha. Para 12, 24. É uma vergonha, porque o contrato, o leilão, quando foi feito, a empresa que ganharia, que daria o maior desconto. A Energisa deu um desconto de 1 ponto alguma coisa, só que 40 dias depois aumentou 27,5%. Então, os 4 cantos do estado, Vanilson, eu conheço pessoas. Esses dias a dona Maria, lá da 429, me ligou e falou: Jaqueline, minha filha, eu não sei se eu compro o remédio ou eu pago energia. E se ela não pagar energia, corta, né, gente? Então, a bancada mostrou sua força, nós estamos lutando. Para quem não tinha nada, nós já conseguimos 7,5%. Mas na última reunião com o ministro de Minas e Energia e com toda a nossa bancada, eu deixei o meu posicionamento, que eu tinha vergonha de dizer para a população que só diminui o 7,5%, mas também já falei lá que eu estou apresentando um destaque num projeto de lei que está tramitando na Câmara, que é a portabilidade da conta da energia elétrica. O que significa isso? Lá no passado nós tivemos a portabilidade da telefonia móvel. Hoje a gente liga para qualquer operadora de graça. Antes, eu mesma tinha que ter uns 4, 5 chips, né? Tanto que a gente tinha aparelho que tinham vários chips. E com a portabilidade, como nós somos produtores de energia elétrica, nós podemos comprar direto no Mercado Livre. Só que hoje só quem compra essa energia é quem consome 500 kWh, que aí são grandes empresas. Nosso destaque no projeto é para baixar para 75 kWh, porque aí atende uma camada alta de muitas pessoas para poder migrar para esse sistema se ele tiver interesse, né, comprando no Mercado Livre. E quando você tem concorrência, você tem a diminuição do preço. Porque enquanto você não tem concorrência, você fica na mão, igual hoje nós estamos, da Energisa, que é um monopólio privado, que é pior do que o público. Mas, deputada, uma observação minha, não houve uma, digamos assim, no popular, dormiram no ponto? Porque quando privatizaram a Ceron, foi avisado para todo mundo que a privatização ia aumentar o preço da conta de luz. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, quando privatiza, alguma coisa aumenta. E normalmente esse aumento vai no bolso do consumidor. Não faltou um pouco, talvez, uma articulação para terem... Talvez a senhora não fosse deputada nessa época, mas da nossa classe política ter se articulado para saber em que ponto seria feito essa privatização e aonde nós iríamos perder, que nós estamos perdendo até agora. Na verdade, eu vejo assim, Ivanilson, hoje é muito fácil a gente jogar a pedra na vidraça, né? O contrato em si do leilão, quando vai para análise, e aí o Ministério Público Federal, o Conselho de Defesa do Consumidor e a própria OAB também já ingressaram na Justiça questionando a questão do contrato, que para você ter uma ideia, o contrato, a ANEEL pode fiscalizar durante 5 anos, mas não pode punir. Onde já se viu um negócio desse? Que fiscalização é essa? Absurdo. Eu mostro o erro, mas não posso pedir para consertar. Outra coisa, no contrato, segundo nós temos a informação, o próprio doutor Gabriel Tomazetti passou para nós, que é do Conselho do Consumidor, o contrato ele não pode ter aumento durante 2 anos, e teve aumento. Então, às vezes, as pessoas olham para como se a bancada tem que conseguir o resultado. Os processos de privatização, eles vão continuar, eles começaram na administração do Temer, continuam agora do Bolsonaro, inclusive nós temos aí vários portos, aeroportos, rodovias que vão ser privatizadas. Agora, o que a gente não pode esquecer é que a Ceron, aqui em Rondônia, ela estava com problema financeiro por conta da má administração. Porque o próprio diretor da ANEEL, o André Peptoni, antes do leilão, ele disse que a Ceron era uma empresa sustentável, que ela se pagava. E aí depois, como que aparece o prejuízo? Dá a impressão que sabotaram, né? Então, eu falo assim, que eu conheço a Ceron de quando meu filho mais velho tem 22 anos. E à época eu já ia muito a Ceron quando ela estava literalmente quebrada. Depois ela virou Eletrobras, se reergueu, tudo, só que por má gestão, ela realmente, né, segundo o pessoal fala, foi pro buraco. Então eu vejo assim que nós mostramos, quando eu digo em algo inédito, Ivanilson, que todos os poderes se uniram. Por isso que nós fizemos a diferença. Porque às vezes a bancada federal chega lá e fala, nós queremos isso, queremos, mas o governo, ele não é obrigado a fazer o que a gente quer.
Né? Então, mas nós estamos lá para defender, e nós fomos para a rua, inclusive eu fui para a rua em Cacoal, outros deputados também foram para a rua aqui em Porto Velho, em outros municípios, para a gente brigar pelo nosso estado. E eu falei também no plenário, eu falei, olha, se for preciso, se não abaixarem, se for preciso a gente mobilizar e ir para a rua de novo, Rondônia é um estado pequeno, mas é um estado de pessoas aguerridas, determinadas, e que não vai aceitar de braços cruzados esse assalto legalizado. Tá certo. Deputada, mudando um pouco de assunto, e a reforma da Previdência? Qual a sua opinião Olha, sobre essa reforma, que é o assunto do momento também? Com certeza. A reforma da Previdência, ontem foi escolhido o relator, que também é do PSL, o presidente da CCJ, o Felipe Francischini, e o ministro Paulo Guedes era para ter ido essa semana, acabou não indo lá na comissão, mas assim, a Jaqueline Cassol. Hoje, do jeito que está a reforma da Previdência, eu penso que precisa de uma reforma? Ok, precisa. Tem que ser trabalhada. Eu defendo uma reforma da Previdência justa, que corte primeiro privilégios, regalias e que corte, né, e que pegue primeiro os altos salários. Mas aí, do jeito que está hoje, que eu voto contra, corta o quê? Corta o BPC, que é o do idoso em condição de miserabilidade e do deficiente físico, para metade. Quer aumentar a idade da professora mais 5 anos para se aposentar, da agricultora mais 5 anos. Eu já declarei, inclusive para o meu partido, sou contra, não voto do jeito que está lá. Aí chega a reforma dos militares. A reforma dos militares chegou agora, mas atrelado à reforma, ao projeto de reforma, tem uma reestruturação de carreira que está aumentando os salários. Isso é igualdade? Então eu não voto. Então eu já não faço parte da comissão de Constituição e Justiça, mas nós como partido, o Partido Progressista, que é a terceira maior bancada de deputados federais, os progressistas já se manifestaram contra a reforma no sentido do BPC e do aumento da agricultura, da idade. E eu já falei com eles, e que se não inserir essa questão também das professoras, eu não voto favorável. Tá certo. Deputada, e como a senhora avalia o governo Bolsonaro? Olha, eu vejo, Ivanilson, que assim, 3 meses é muito pouco tempo para a gente emitir um parecer. Eu já trabalhei no Executivo, quando meu irmão foi governador, fui diretora do Detran, fui secretária de Estado. E, infelizmente, a administração pública ela acaba demorando um tempo maior do que numa empresa privada. Agora, em setores pontuais, se a gente for perceber, a educação. O ministro da Educação, nós já tivemos mais de 10 baixas na equipe e pessoas de suma importância. Então, isso está fazendo com que a educação esteja perdendo. Né? Nós temos outros ministérios que a gente percebe que tem muita discussão, muita briga, mas na agricultura, a Tereza Cristina tem ido bem. A questão da saúde, eu estive ontem com o ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde, juntamente com o deputado Alan Rick, do Acre, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente, e mais alguns outros parlamentares de várias regiões, lutando pelos médicos formados no exterior, que são os que formam na Bolívia, Paraguai e Argentina, que hoje, só Rondônia, nós temos para mais de 2.500 médicos formados, e a questão do Mais Médico, porque quando eles foram fazer inscrição para o Mais Médico, o sistema travou. Foram mais de 200 liminares que não estavam sendo cumpridas, e eu estive com a parte técnica, juntamente com um médico de Vilhena, porque nós tivemos várias demandas, e aí eu estive com ele levando o nome da associação, e as liminares começaram a ser cumpridas. O ministro diz que agora em abril vai ter mais um processo, mais um ciclo do Mais Médicos. Também estivemos falando sobre a questão da municipalização da saúde indígena, que ele garantiu que para Rondônia... Tem um protesto aqui em Rondônia, né? Isso, ele garantiu que para Rondônia não vai ter municipalização das D6, então que os médicos que vão para dentro, né, do Departamento da Saúde Indígena são os médicos do Mais Médico. Então, ele garantiu também. Então, a gente tem tido, Ivanilson, nesses 2 meses, né, de deputada federal e os 3 de governo, a gente tem conseguido um bom trânsito. Como eu te falei, a avaliação do presidente, eu penso que tem que tuitar menos e trabalhar mais. Né? Mas vamos ver como que as coisas vão acontecendo. Né? Eu sou esperançosa, eu vejo assim que o presidente foi eleito, a esperança
do Brasil e de Rondônia em especial, ele teve mais de 70% dos votos. Eu torço para que ele consiga fazer um bom mandato, assim como o governador do nosso estado, o qual eu já me coloquei à disposição. Seria a minha próxima pergunta. E o governo Marco Rocha? Então, o governador Marco Rocha esteve com a bancada lá em Brasília. Eu não fiz visita ainda a ele aqui, até por questão de agenda dele, minha também, muito corrida, mas já estive com o secretário de Saúde em Cacoal, o Fernando Máximo, o secretário de Educação, que é o Suame, já conversei com o agora Coronel Gonzaga, que está no Detran, que é uma pasta que eu tenho um carinho especial e faço parte da Comissão de Viação e Transporte também, por conta dessa minha experiência do Detran. Então, assim, ele tem, entre outros, excelentes técnicos. Também é prematuro fazer uma avaliação, né, de como está o governo dele. Agora, é essencial que haja diálogo, que haja conversa. Essa conversa não quer dizer que é troca de favores, que é indicação de cargo, não é nada disso. Nem com o governo federal, nem com o governo do estadual, acredito que a bancada quer isso. A bancada quer realmente diálogo no sentido de vamos colocar as coisas para funcionar, né, vamos ajudar. Eu tenho me colocado sempre à disposição, não tenho tido dificuldade, né, mas essa é a minha forma de trabalhar, e eu cobro muito também. Inclusive, se eu me colocar à disposição e o governo não fizer a parte dele, eu sou a primeira a falar, mas nesse momento eu não posso reclamar não, Ivanilson. Tá certo. Deputada, Porto Velho, há cerca de 2 semanas, teve um crime bárbaro aqui que chocou a cidade, que foi o assassinato da professora Joselita. Joselita. E esse crime, ele mostrou algo que, infelizmente, nós que fazemos comunicação estamos acostumados a ver diariamente, nos chocamos também, que é a violência contra a mulher. A senhora, como deputada, como é uma das poucas representantes femininas no Congresso, qual o seu projeto? Como a senhora vê essa situação? É lamentável o que aconteceu com a Joselita e com tantas outras mulheres que a gente tem acompanhado a nível de Brasil. E antes de falar o que nós já estamos fazendo, Ivanilson, eu vou falar que Rondônia hoje nós temos um cenário muito ruim estatisticamente. Temos. 2017, feminicídio, 3º estado com maior índice de feminicídio. Violência doméstica, 4º estado que mais morre mulher vítima de violência doméstica. Estupro, 3º estado. Ano passado, 1.024 vítimas de estupro. Então, isso é um absurdo. Nós precisamos de políticas públicas, estaduais também, com relação à segurança, para guardar essas mulheres. Com relação à parte de legislação, eu também, quando eu fiquei sabendo do assassinato, do feminicídio, né, da Joselita, falei no plenário da importância de políticas públicas e endurecimento das leis. Nós já tivemos um avanço com a Lei Maria da Penha, só que a minha equipe já está trabalhando num projeto de lei para que a gente não aumente só apenas a questão do feminicídio, que é um avanço também, mas crimes como no caso dela, ela denunciou o companheiro, o companheiro foi preso, só que por conta da legislação que já foi mais dura por conta da Maria da Penha, porque se não fosse a Lei Maria da Penha, ele nem poderia ter sido preso em flagrante. Pagou uma fiança? Ele pagou uma fiança, só que o crime de ameaça lá, injúria, ele não estava não é especificado, e aí a gente tem trabalhado com relação a isso, que se for contra a mulher, ele tem uma pena maior que não caiba a fiança, porque infelizmente a gente ouve isso todos os dias, Ivanilson. E a Câmara dos Deputados, hoje nós somos, desde a Constituinte, a maior bancada feminina, nós somos 77 mulheres, aumentamos 5%, saímos de 10% para 15%, e independentemente de viés ideológico, questão partidária, nós temos lá esquerda, direita, centro, todas nós mulheres estamos imbuídas de trabalhar, né, no objetivo de combater feminicídio, violência doméstica e fortalecer políticas públicas para as mulheres. Temos a frente, né, parlamentar de combate à violência doméstica e feminicídio. Agora, 15 dias atrás, foi aprovado no plenário a Comissão Externa de Combate ao Feminicídio e nós temos discutido muito políticas públicas de combate, mas também para ajudar essas mulheres a saírem da dependência financeira dos seus maridos. Porque muitas delas, Ivanilson, elas deixam de denunciar porque elas vão na delegacia, denunciam, mas elas não têm para onde ir. Ela tem filho, e aí? Vai fazer o quê? E uma mulher, eu sou mãe, eu sei que uma mulher pelos filhos, ela morre. Então, ela volta pro meio agressivo por não ter condições financeiras. Então, a ideia é o que? A gente cada vez mais trabalhar
a Mulher da Casa Brasileira, a Patrulha Maria da Penha. A gente tem que criar políticas, tanto o governo federal quanto o governo estadual, e os deputados estaduais, federais, senadores, Ministério Público, Tribunal de Justiça, em conjunto, para combater esse mal. Eu só dou uma sugestão que seja criada aqui em Porto Velho uma casa de passagem para as mulheres vítimas de violência e que a Delegacia da Mulher funcione 24 horas. Isso é 7 verdade. dias por semana, porque E nas quartas... eu acho absurdo, você deu 6 horas, acabou. Os jogos que acontecem na quarta-feira, Não, é isso que eu ia quinta-feira falar. Um monte de crime. Ivanilson, é isso que eu ia te falar. Eu, quando fui candidata a governo, no meu projeto, no plano de governo, eu tinha desenvolvido para que nós tivéssemos uma casa de acolhimento, Claro. né, para que essa mulher vítima de violência, ela ficasse nessa casa, Com os filhos. ali, com os filhos, tivessem um tratamento psicológico, psiquiátrico, todo um acompanhamento e também cursos para que os cursos para ela ter uma mão de obra produtiva e uma parceria com as empresas ou com feiras para comprar esses produtos. E também com relação às delegacias, às DEANs, porque, olha, quarta-feira à noite, sábados e domingo e feriados, são maiores índices de violência doméstica. Por quê? E feminicídio, porque o homem bebe e aí, infelizmente, uma vez eu ouvi de um policial, falou assim, não eu, né, a vítima me contando que o marido tinha tomado chegou estressado, brigou com ela e tomou uns tapas e ela foi e registrou ocorrência e o policial falou assim, mas por que você não esperou passar o porre dele e tal? Então, as pessoas às vezes até me perguntam, falam, Jaqueline, será que aumentou o número de vítimas e aumentou a violência ou será que as mulheres estão denunciando mais? Né? Então, é uma pergunta que fica, por que será esse aumento? Porque que tem violência, a gente sempre soube que tem. Né? Mas eu incentivo as mulheres, seja violência doméstica, seja estupro, o que for, denuncie, procure ajuda. Nós temos o Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres, a professora Raquel faz um trabalho maravilhoso. Né? Procure o Ministério Público, procure as delegacias e ter delegacias humanizadas. A gente precisa que seja a mulher, quando ela vai, ou os filhos, porque geralmente os filhos também são vítimas, que sejam acolhidos e não julgados. Ali é a vítima. Só que, infelizmente, muitas vezes, ela não é acolhida da forma com que ela merece. Deputada, continuando na questão da violência, agora violência no trânsito. Eu digo violência no trânsito porque eu ia perguntar da senhora sobre as BR-364 e a 319. A 364, a senhora sabe que é um corredor da morte, né? Quem não tem algum conhecido que morreu na 364? São poucos. As pessoas que não conhecem alguém que já faleceu nessa BR. Quais são os planos, quais são os seus projetos para essas duas vias importantíssimas aqui em Rondônia? Então, primeiro falando que eu sou a segunda vice-presidente da Comissão de Viação e Transporte, fiz questão de ir para essa comissão justamente porque eu acredito, Ivanilson, que o desenvolvimento do país e da nossa região norte, de Rondônia, do Acre, do Amazonas, ela passa por todos os modais de transporte, ou seja, o rodoviário, que aí entra 319 a 364, os portos, os aeroportos. Então, com relação à nossa BR-364, nós, com o orçamento impositivo, acredito que nós vamos conseguir colocar mais recursos, porque no orçamento de 2020 tem um contingenciamento de 20% dos recursos. Nós estamos com muitas obras empenhadas, já com ordem de serviço, mas o recurso muito menor. A 319, o ministro de Infraestrutura, o Tarcísio Guerra, numa reunião com a bancada da Amazônia, afirmou que é vontade do governo Bolsonaro refazer a 319, que é muito importante. A ponte para o Acre até final do ano fica pronta. E eu também, como membro da Comissão de Viação e Transporte, Vanilson, apresentei um requerimento pedindo uma audiência pública para que ouça a ANAC, ouça as empresas aéreas e demais entidades sobre o valor abusivo das passagens aéreas que nós pagamos. Ano passado, né, tiraram a franquia de bagagem do passageiro, com a promessa de que o valor da passagem ficaria menor. Nunca aconteceu. Mero engodo. Infelizmente não aconteceu, mas nessa audiência pública nós vamos estar discutindo, porque nós não concordamos, é muito caro. E eu falo como parlamentar que viaja, né, tanto para o interior do nosso estado quanto para a capital, a gente só tem percebido que está aumentando. E os aviões estão sempre cheios.
Não tem O sentido. espaço diminuindo. O espaço diminuindo, os aviões cheios. E a gente percebe, Vanilson, que, mas é porque Rondônia é longe, mas o Nordeste também é muito caro a passagem. Porque se você compra uma passagem com 2, 3 meses de antecedência, você paga R$500. Você vai remarcar, você paga R$2.500. Você vai para a Europa com R$2.500. Né? Então, isso que nós vamos discutir na comissão. Com relação à BR-364, realmente, eu falei também na comissão, eu considero uma rodovia da morte, nós perdemos, inclusive, parlamentar lá, né, o Eduardo Valverde, e tantas outras pessoas que nós perdemos na BR. Tem muita imprudência quando você falou da questão do acidente de trânsito. Eu e meu esposo, Luiz Paulo, a gente anda há 4 anos, os 4 cantos do estado, e a gente percebe, Vanilson, como as pessoas fazem 80, ultrapassagem. 100, vocês dois, né? 100 e 110, né, que é o permitido. E se ele quer passar um pouquinho, ele brinca que eu sou fiscal do trânsito, que a pessoa entra no carro, eu coloco o cinto, porque eu já sofri acidente de trânsito e o cinto de segurança faz diferença, a velocidade faz diferença. Né? Então, nós vamos estar lutando lá para que a gente consiga cada vez mais recursos para garantir BRs melhores e também a gente poder estar aí incentivando campanhas educativas. Tá certo. Deputada, para a gente fechar aqui, como estão as articulações do seu partido já visando as eleições do próximo ano? O Partido Progressista no Estado, né, o terceiro maior partido, o Luiz Paulo assumiu, meu esposo assumiu a secretaria-geral do partido, não porque é meu marido, porque as pessoas elas olham a questão do vínculo parentesco, mas porque o Luiz tem me acompanhado há 4 anos, é uma pessoa, além de extremamente simpático, que articula, que tem conhecimento, então, melhor do que ele nesse momento não tinha ninguém, porque o Luiz sabe como é, e eu fico em Brasília e ele vai estar aí à frente dessa articulação, porque em 2020 nós queremos lançar prefeitos, vereadores, pessoas que já têm no nosso partido íntegras, sérias, mas que acima de tudo sejam leais e que realmente façam, né, um trabalho diferenciado para que a gente possa contribuir com o estado de Rondônia. Então, o Partido Progressista, ele é um partido hoje que é como se fosse uma empresa. Está extremamente organizado, nós estamos cada vez mais cumprindo as determinações do TRE e do TSE para ficar redondinho, porque as pessoas às vezes falam, tem algumas pessoas que usam o partido em época de campanha só para conchavos, para negociações, a gente não aceita isso. O partido, por conta da legislação, você tem que estar filiado. E os progressistas em Rondônia, a gente faz treinamento, a gente faz cursos, a Fundação Milton Campos também, presidida pela senadora Ana Amélia, a gente faz um trabalho muito legal e o Luiz Paulo vai estar aí à frente desse trabalho. Eu continuo na presidência, senador Ificaçol, nosso presidente de honra do Partido dos Progressistas. Hoje temos 47 vereadores, 7 deputados, 7 prefeitos, 5 vice-prefeitos, um deputado estadual, uma deputada federal. Tá certo. Deputada, sei que o seu tempo é curto, sei que você está com várias tarefas para serem cumpridas ainda. Então, eu te deixo aqui as nossas câmeras, nossos microfones para suas considerações finais. Bom, Ivanilson, eu quero agradecer mais uma vez. Pode tomar, só falou muito. Eu quero agradecer a você, ao Paulinho, a toda a equipe, né, do jornal, do Rondônia ao Vivo, que para mim é um prazer, como eu falei, estar aqui e me colocar à disposição. O meu mandato é um mandato participativo, as pessoas têm falado, como que você vai trabalhar as suas emendas? Os prefeitos, vereadores chegam pedindo emendas, eu falo, olha, eu me dispus a fazer um mandato participativo, eu vou ouvir a sociedade e vai ser o anseio da sociedade que nós vamos estar colocando através dos recursos que vêm para o Estado. Então, quem puder me seguir lá no site, tem o meu Facebook, tem o meu Instagram, Jaqueline Cassol, tem o meu site www.jaquelinecassol.com. Nós estamos aí criando uma ferramenta para que as pessoas possam opinar, possam encaminhar projetos. No site já tem, né, essa opção, porque eu falo que o mandato, Ivanilson, eu, Jaqueline Cassol, dentre os 8 deputados federais de Rondônia, eu represento a esperança da população, o anseio de dias melhores, de projetos melhores. Então, às vezes você vive uma realidade e você pode dar a ideia de um projeto, e você que está aí em casa também me assistindo, pode dar a ideia de um projeto bacana, né, uma sugestão, de um projeto ou de uma lei que já tem em vigor, que a gente pode melhorar, porque por mais que eu tenha uma equipe extremamente competente, eu fiz questão de escolher pessoas técnicas e também pessoas políticas, mas uma campanha eu fiz, Ivanilson, sem prometer emprego, sem troca de favores, então eu tive a liberdade de escolher realmente pessoas
que pensam como eu, que me ajudam a planejar o meu mandato, e as pessoas que estão, né, em casa nos assistindo, os rondonienses, podem contribuir. Então, lá no meu site, www.jaquelinecassol.com, meu Facebook, sempre sou muito transparente, procuro mostrar todas as nossas ações. Estamos batalhando também pela transposição. Hoje, inclusive, vou ter uma reunião com o sindicato, os servidores, a bancada está lutando por isso. Também estou lutando pela regularização fundiária, que é um caso sério para Rondônia, porque não adianta colocar aí bilhões para financiamento se os nossos agricultores não têm titulação. Para os jovens também estamos desenvolvendo um projeto para oportunizar oportunidade de renda através de cursos e parceria com as associações comerciais. Então, a gente está desenvolvendo os projetos, Ivanilce, e na hora certa a gente vai estar publicando. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço mais uma vez, desejo aí um final de semana abençoado a você, a sua família e a vocês que estão em casa. Tá certo. E nós ainda do Rondônia ao Vivo, constatar as portas estão abertas. Seu mandato é participativo e nós gostamos de participar dele também, sempre. Isso aí, ótimo. Tá ok? Obrigada. E você que ficou aí, muito obrigado pela tua companhia, muita paz, muita saúde e, acima de tudo, muito equilíbrio, tá? Fica na paz.